Olá, eu sou o professor Leandro de História. Eu estou gravando essa aula para apresentar algumas características e um resumo sobre a Primeira República no Brasil. Então, a Primeira República aqui no Brasil vai de 1889 até 1930 e é chamada ainda em alguns lugares também de República Velha. Tá? Então, saiba que se você ouvir o termo aí República Velha, é a mesma coisa que Primeira República no Brasil. O que marca o início dessa Primeira República? É um movimento ou golpe militar que vai derrubar a monarquia no Brasil. Na verdade, a gente tem um entendimento já bem geral de que foi sim um golpe militar. Esse golpe é dado pelas elites agrárias, junto dos militares, das elites militares, que então derrubam a monarquia. Isso não significa que não houvesse um movimento republicano já nas classes médias aqui no Brasil. Acontece que na hora de implantar essa república ela acabou sendo feita, né, sendo construída por essas elites agrárias, né, as pessoas que já eram muito ricas, junto dos militares. Então, esse processo todo aí que dá início à República no Brasil, ele acontece sem participação popular. Na verdade, a gente tem um entendimento, inclusive, de que o povo tinha um bom entendimento de que não havia grandes mudanças na estrutura social do país com a mudança de uma monarquia para uma república, já que, na verdade, as elites permaneceriam as mesmas. Então, a gente pode dizer e afirmar que não houve nenhuma grande mudança na estrutura social e econômica brasileira. O que significa isso? Que as pessoas ricas continuaram muito ricas, as pessoas pobres continuaram muito pobres, e a economia brasileira ela continua a ser basicamente uma economia agrária, dependente da exportação, principalmente nessa época de café. A Primeira República ela também costuma ser dividida em dois períodos diferentes. A República da Espada, de 1889 a 1894, e a República Oligárquica, de 1889 a 1930. A República da Espada recebe esse nome porque nós temos dois presidentes militares nesse período, tá? Que é o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Esse período da República da Espada é marcado pela primeira Constituição Republicana do Brasil, que é a Constituição de 1891, que nós vamos falar ainda nesse resumo, por uma grave crise econômica, que a gente chama de encilhamento, que nós não vamos ver por falta de tempo nesse momento, e por duas importantes revoltas, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, que nós vamos ver em aulas futuras. Tá? Já a República Oligárquica é marcado pelo governo das oligarquias regionais. Tá? Oligarquias são grupos que detêm o poder local, tá? Em geral ligados aí à terra. Tá? Outras características importantes dessa república oligárquica é o coronelismo e o voto de cabresto, a política dos governadores e a política do café com leite. Sobre a Constituição de 1891, em primeiro lugar, é importante lembrar o que é uma Constituição. Né? Em resumo, uma Constituição é um conjunto de leis, o conjunto de leis mais importante de qualquer país, porque é nela que se define como o Estado é organizado, como o país funciona, quais são os direitos e os deveres. Tá? No caso dessa Constituição de 1891, ela é importante porque havia uma mudança de regime de governo. Né? O Brasil era uma monarquia e passou a ser uma república. Portanto, era necessário escrever uma nova Constituição. Essa Constituição de 1891, ela define que o Brasil vai ser uma república federativa presidencialista. O que significa isso? Que o país é uma república federativa porque é formado por estados com algum grau de autonomia e presidencialista porque o chefe de governo seria o presidente. Ela também tem como característica a descentralização do poder político. Uma das grandes críticas que existia contra a monarquia é que o poder estava todo centralizado na corte, no Rio de Janeiro, e que os estados não tinham autonomia, as províncias não tinham autonomia. Com essa Constituição, os estados passaram a ganhar mais autonomia. Essa Constituição também define a separação entre Estado e Igreja. Durante a monarquia, o Estado era ligado à Igreja Católica, tá? Havia alguma ligação entre Estado e Igreja. O Estado, inclusive, chegava a pagar salários de padres, bispos. Ela também define nessa Constituição que o país seria dividido em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora, para essa aula, o mais importante é entender o que essa Constituição falava sobre o voto. Primeiro, ela coloca fim ao voto censitário, que era o voto por renda que existia durante a monarquia. Na monarquia só votava quem tinha uma renda muito alta. Essa Constituição coloca fim ao voto por renda e estabelece o voto universal masculino para maiores de 21 anos. Então, é importante a gente entender, segundo essa Constituição de 1891,
quem estava excluído do direito de votar. Primeiro, ele excluía as mulheres, excluía os analfabetos e excluía também soldados e membros do clero regular, padres, bispos e outros cargos aí da igreja, tá? Da igreja católica, principalmente. Ao excluir mulheres e analfabetos, principalmente, essa Constituição ela já excluía boa parte da população, a grande maioria da população, do direito de participar do processo eleitoral. É importante saber que nessa época a grande maioria da população brasileira era analfabeta. Agora, sobre a República Oligárquica, que a gente vai tentar entender as características com mais cuidado, é importante primeiro entender o que é uma oligarquia, né? Oligarquia, primeiro, é uma palavra de origem grega, que significa o governo de poucas pessoas, tá? A gente chama de república oligárquica porque quem controla a política nesse período são algumas poucas famílias que detêm o poder local nos seus estados e nos seus municípios, tá? Isso são oligarquias. Então, a definição é que oligarquias, nesse caso aqui, são grupos ou famílias que detinham o poder político e econômico em uma determinada região. Tá? Cada estado tinha suas grandes oligarquias, suas famílias poderosas, essas famílias estabeleciam alianças com outras famílias também. É assim que se dava a política nesse período. Essas oligarquias, essas elites, eram ligadas principalmente à posse da terra, portanto eram grandes latifundiários, eram grandes donos de terra. Outra característica importante da República Oligárquica é o coronelismo, que a gente vai ver mais para frente. Os coronéis controlavam o processo eleitoral nas suas regiões de influência. E uma outra característica da República Oligárquica, que a gente vai ver com cuidado, é a política dos governadores, que era uma troca de favores entre o governo federal e as oligarquias regionais e municipais. Uma característica importante da República Oligárquica, que na verdade é a base de como funcionava o sistema político, e sem entender isso você não consegue entender o que era a República Oligárquica, era o coronelismo e o voto de cabresto, tá? Primeiro vamos entender quem eram os tais coronéis. Coronel aqui no caso não era a patente, aquela patente dos militares. O coronel, esses coronéis, eles eram grandes latifundiários, grandes donos de terra, que controlavam a política local, né? A política naqueles municípios em que eles estavam. Controlava essa política através do controle do voto da população daquela região que ele tinha influência. Então, lembrando, né, que a maior parte da população ela estava excluída do direito de votar. Então, era mais fácil para esses coronéis terem um grande impacto nas eleições. O coronel, então, ele usava desse poder político e econômico que ele tinha na região para comprar o voto das pessoas ou, quando necessário, fazer uso da violência para controlar o voto daquela região em que ele tinha influência. Então, imagina assim, né? Um coronel que ele tinha terras em um determinado lugar, ele tinha uma grande influência política lá, uma grande influência econômica, e muitas vezes tinha inclusive milícias armadas, né, capangas, jagunços, tá, que ele utilizava para ameaçar a população local mesmo, tá, quando fosse necessário. Mas a maior parte dos votos era conseguida através da troca de favores. O que era essa troca de favores? Podia ser um emprego, um produto, uma vaga em um hospital público, por exemplo. Tá? Era assim que os coronéis controlavam a política nas suas regiões. Então, como acontecia? Né? Os eleitores daquela região, eles votavam no candidato que era indicado pelo coronel. E caso esse candidato fosse eleito, né, ele acabava devolvendo o apoio político desse coronel com um apoio financeiro e apoio político de volta. Então vamos imaginar assim, né? Para eleger, por exemplo, o governador de um estado. O governador eleito era aquele que tinha o apoio dos principais coronéis ou da maioria dos coronéis. Para eleger um deputado, esse deputado ele precisava, quando não era, na verdade, um próprio coronel, ele precisava do apoio desses coronéis. Né? Esses coronéis tinham qual poder político? O poder de controlar o voto das pessoas que viviam sobre aquela região de influência, aquela região onde ele tinha influência política e econômica. Tá? E ele conseguia controlar esse voto através da troca de favores e do uso da violência, que é o que nós chamamos de voto de cabresto. Tá? Era o voto que era guiado pelo coronel. E essas regiões a gente costuma chamar de curral eleitoral, o curral eleitoral do coronel. Tá? Uma outra característica importante também desse processo eleitoral é que as eleições eram marcadas por fraudes assim bastante absurdas, que ia desde o roubo de urna, votos duplicados, né, pessoas que votavam mais de uma vez, voto de pessoas que já tinham morrido,
Para vocês entenderem como era o processo eleitoral, muitas vezes o local de votação era a própria casa do coronel, tá? Era marcado por muita violência, muitas pessoas eram levadas pelos próprios coronéis para votar, né? Como eu disse, votavam até mais de uma vez, muitas vezes. Outra característica importante, então, dessa política oligárquica, né, da república oligárquica, aliás, era a política dos governadores. Para a gente entender o que era a política dos governadores, vamos de novo relembrar que quem detinha o controle do voto da maior parte da população eram os coronéis, né, que controlavam o voto ali nas comunidades onde eles tinham influência política e econômica. Então, para ser eleito, uma pessoa precisava ter apoio desses coronéis, tá? Então, para eleger um governador do estado, era necessário que houvesse apoio de muitos coronéis. Para eleger deputados, era necessário haver apoio dos coronéis, né? Lógico que havia disputa entre as oligarquias locais, dentro de um determinado havia disputas ali entre as oligarquias, sim, acontecia disputa entre essas oligarquias, né? Mas os grupos, né, de famílias poderosas, de grandes latifundiários que formavam a maioria acabavam elegendo os governadores dos estados, tá? Então vamos partir disso, tá? Essa imagem que eu coloquei aí no slide é a imagem que está no livro didático de vocês, inclusive, para a gente entender o que era essa política dos governadores. Então vamos pensar o seguinte, tá? Estão vendo ali, tem uma linha escrito poder municipal. Esse poder municipal, ele era controlado pelos coronéis, tá? Os coronéis ali de uma região, eles disputavam ali para eleger o prefeito da cidade, eles se juntavam para eleger deputados, se uniam para eleger os governadores dos estados, tá? Então, qual era o grande poder desses coronéis? Controlar os votos locais. A partir disso, então, eram eleitos os governos estaduais e eleito o próprio governo federal, incluindo deputados estaduais, governadores, deputados federais e o próprio presidente da República, tá? Então, olha a setinha aí para cima, ó. Tá vendo ali coronéis? O grande papel, o grande poder dos coronéis é o voto. Esse voto, ele é utilizado aqui, ó, para eleger os governadores do estado, também os deputados. E também é utilizado esse mesmo voto aqui, controlado pelos coronéis, para eleger o governo federal, incluindo aí os senadores e e os deputados federais também. Em troca, o que acontecia, né? O governo federal dava apoio financeiro e político para esses estados aqui, né? Para essas oligarquias estaduais que haviam ajudado na eleição do governo federal. E esse governo estadual devolvia para esses coronéis que haviam apoiado a eleição desse governo verbas e benefícios, né? Então imagina que era uma troca de favores, né? Os coronéis controlavam o voto para eleger os governos dos estados, controlavam o voto para eleger o governo federal. Em troca, o governo federal ajudava essas oligarquias estaduais que haviam ajudado na eleição do governo federal, com apoio político e financeiro. E essas oligarquias estaduais, esses governos estaduais, ajudavam os coronéis que haviam ajudado na eleição deste governo estadual. Claro que haviam ali disputas locais, disputas regionais, mas na essência era isso. Então a base são os coronéis, e essa política dos governadores era uma grande aliança entre o governo federal e as oligarquias estaduais que haviam ajudado a elegê-lo. Tudo bem? Eu acredito que tenha dado para entender. Nas aulas seguintes a gente vai conversar um pouco mais, principalmente sobre a questão do voto, das eleições, falar um pouquinho também, novamente, sobre a política dos governadores, talvez, e sobre a política do café com leite. Tá? Muito obrigado e até a próxima aula.